E eu convido você para a gente começar a aplicar nossas ferramentas devocionais no Salmo 1. Suponhamos que você esteja começando hoje uma rotina pelos Salmos. E essa metodologia que eu vou ensinar, ela pode ser aplicada em qualquer texto bíblico, em qualquer gênero literário das Escrituras, textos poéticos, narrativos, textos proféticos, literatura de poesia, de sabedoria, os evangelhos, livros históricos. Salmo 1 diz-nos assim, a palavra do Senhor: bem-aventurado. Essa palavra também pode ser traduzida como feliz, mais que abundante, alguém próspero. É aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba que no versículo 1 o salmista traz para nós uma linguagem crescente. Ele sobe degrau por degrau. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não leva para o seu coração os valores e a agenda do mundo e de amigos ruins. Feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Além de não levar em consideração os conselhos de amigos ruins e os valores desse mundo, ele não para considerar isso como alternativa para a vida dele. E feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar-se é a ideia de estar confortável, de gostar daquele lugar. De repente, você está olhando o porco numa pocilga e você diz: que ambiente sujo. Só que passa um tempo, você se aproxima, você começa a sentir o cheiro daquele ambiente e diz: esse é ruim. Passa um pouco mais de tempo, se você permanece ali, você começa a perder a sensibilidade e não começa mais a sentir a carniça como era. De repente é possível que você esteja com os porcos. Esse é o caminho da decadência. E o Salmo está dizendo: feliz é o homem que não segue degrau por degrau rumo à sua destruição. E ele segue dizendo, pelo contrário, o prazer desse homem que é feliz está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem que tem vida com a lei do Senhor, que é um sinônimo para a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que esse homem bem-aventurado faz será bem-sucedido, porque ele medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Os ímpios, aqueles que não têm Deus como seu Senhor e Salvador, como seu referencial de vida, não têm a palavra como aquela que ilumina os caminhos para andar. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Note o contraste: os justos que amam a lei do Senhor são como árvores próximo à corrente das águas, recebem vida. Os ímpios são como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo. Eles hão de comparecer na presença de Deus, mas como são palha que o vento dispersa, serão queimados. Isso é o sinônimo do julgamento de Deus. Nem os pecadores permanecerão na congregação dos justos. Por um tempo, os homens ímpios se misturam com os justos, mas haverá um momento, quando no grande juízo de Deus, ele separará o joio do trigo. Aquele que é plantado próximo à corrente das águas, daquele que é como palha que o vento dispersa. E só vai sobrar na presença de Deus aquele que medita nas Escrituras e se tornou como árvore plantada junto à corrente das águas. E o texto termina dizendo: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que eu acabei de fazer aqui com vocês, eu li os versículos, eu procurei interpretar o que cada versículo estava dizendo, eu interagi com o texto, eu não inventei nada de novo. Agora eu quero fazer com você 4 perguntas para o texto bíblico. Memorize essas 4 perguntas simples: quem sou eu? Quem Deus é? O que Deus fez por mim? E o que Deus quer que eu faça? Vamos repetir todos juntos?
quem sou eu, quem Deus é, o que Deus fez por mim, o que Deus quer que eu faça. Quem sou eu, segundo o Salmo 1? Eu sou uma pessoa convidada a me tornar feliz, bem-aventurado, próspero, cheio de sentido. Deus me chama para desfrutar de alegria nele. Eu sou alguém criado por Deus para experimentar paz, experimentar vida. Esse sou eu. Quem Deus é, note como o Salmo 1 termina. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem Deus é? É o Deus que distingue, separa para si o justo do ímpio, aquele que lhe pertence daquele que não anda em seus caminhos. Deus separa seus filhos daqueles que vivem suas vidas de maneira tola. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus bom. O que Deus fez por mim? Ele nos deu a sua palavra. Bem-aventurado é o homem que medita na sua lei de dia e de noite. É como árvore plantada junto à corrente das águas. Tudo o que ele faz prospera e no devido tempo dará o seu fruto. As suas folhas nunca murcham. Quem é esse Deus? É um Deus justo? O que Deus fez por mim? Ele me deu sua palavra. Quando eu abro a palavra, eu tenho a revelação de Deus, a voz de Deus a me orientar para que eu tenha vida e vida em abundância. O que Deus deseja que eu faça? Bem-aventurados aquele que medita, ou infeliz é o ímpio. E aí? O que Deus deseja que nós façamos? Que nós corramos para a sua palavra e desfrutemos dos nutrientes da vida próximo à corrente das águas. Uma árvore plantada próxima à corrente das águas recebe os nutrientes, as vitaminas, a vitalidade necessária para permanecer consistente, nutrida, forte, sólida. As folhas estão sempre verdes e no tempo certo, quando é a época da colheita, você pode chegar até essa árvore que você encontrará frutos. Então o que Deus deseja que eu faça? Que eu me deleite em sua palavra, que eu conheça a sua palavra e que dia após dia, em contato com essa palavra, eu experimente essa bem-aventurança, uma vida mais que feliz, uma vida próspera. Perceberam? Está aqui no texto, simples. Simples. Agora decorem essa expressão, par. Como é que eu vou decorar isso? É só você lembrar, par ou ímpar? Par. Par. Pense, agradeça e rumine. Pense, agradeça e rumine. Pensar em quê? Deus nos deu sua palavra para que experimentemos felicidade e vida nele. Ainda que a gente experimente as dificuldades da chuva, das tempestades, porque chuva e tempestade vêm contra as árvores, mas por elas terem raízes fortes, elas permanecem. Pense sobre o texto, agradeça, obrigado, Senhor. O Senhor é meu Pai, um Deus justo, me deu sua palavra. Eu tenho condições de comprar essa palavra que é muito barata. Essa palavra está gratuitamente disponível em nossos smartphones, na tela de um computador e na tela de um tablet. Agradeça. E por fim, rumine. Par. Ruminar é o quê? É você selecionar um versículo e ler esse versículo 3, 4 vezes e procurar decorá-lo. Qual versículo você procuraria decorar para a sua vida? Eu procuraria decorar um dia o versículo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Leia 3, 4 vezes. Saiu, foi ao banheiro para escovar os dentes antes de ir para o trabalho, está escovando os dentes e pensa. Esqueceu? Volta lá e pega e leia de novo.
Entrou no carro, vai pensando sobre isso. O que é esse homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores? No outro dia você decora mais um versículo. Antes, o prazer dessa pessoa está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E pensa nesse versículo durante o dia. Terminou o almoço ali, pensa. Está deitado para tirar um cochilinho, pensa nele. E faz uma oração curta. Deus, me dê alegria em conhecer a Tua Palavra. Me dê perseverança para ler a Tua Palavra. Me dê compreensão da Tua Palavra. Molde o meu coração segundo a Tua Palavra. 15, 20 minutinhos. Comece assim. Tem gente que não consegue fazer devocional porque tem uma pretensão muito grande. 1 hora, 40 minutos, começa bem. Mas depois não consegue continuar. Faz por 3 dias, aí para. Separa 10, 15 minutos. Na medida que você for diariamente adquirindo consistência e o ritmo, você vai perceber que aumentar esse tempo vai acontecer de modo natural. Mas o importante é a qualidade e a consistência, e não a quantidade. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Essa pergunta é importante. Por que nós precisamos fazer a devocional? Nós precisamos da devocional diária, não para a gente barganhar ou alcançar o favor de Deus. Muita gente interpreta dessa maneira. Estou todos os dias aqui com a Bíblia aberta, meu momento com Deus. Eu sou um bom filho. E aí vem as dificuldades e a pessoa entra em crise. Deus, eu sou um bom filho. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Esse não é o objetivo da devocional. Não é barganhar com Deus. Estou fazendo devocional, então agora eu estou bem diante de Deus e Deus é obrigado a me abençoar por conta da minha obediência a Ele. Não. Nós precisamos fazer devocional diária, como uma criança recém-nascida necessita de sua mãe. A gente tem que enxergar a devocional como essa necessidade de relacionamento. A árvore naturalmente necessita de nutrientes, de vitaminas para existir, para suas raízes aprofundarem, para as folhas permanecerem verdes, e ela no tempo certo dá o fruto. É relacionamento, é vida, é vitalidade. Então não trate a devocional como um mecanismo de barganha com Deus. A devocional é justamente um relacionamento para quando as tempestades vierem, as dificuldades da vida nos alcançarem, nós estarmos enraizados no Senhor e termos uma intimidade tão profunda que nós confiamos que o nosso Redentor, por fim, levantará o nosso corpo da morte. Não importa o que nos aconteça, nós temos a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O propósito da devocional é gerar intimidade, relacionamento com Deus. Nós precisamos diariamente das Escrituras, porque nós precisamos do relacionamento com Deus. Note o benefício que as Escrituras trazem para nós, são vários, mas abra aí o Salmo 19, por favor. Salmo 19. Nós temos aí o Salmo 119 também, com 176 versículos. Em todos os versículos nós temos algo relacionado à palavra de Deus. Lei do Senhor, estatutos do Senhor, juízos do Senhor, mandamentos do Senhor, que são sinônimos para a palavra do Senhor. Mas olha o Salmo 19, só os versos 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Nesses 2 versículos, Davi traz para nós o título, ele traz um adjetivo e depois ele traz uma ação. Preste atenção no versículo 7, o título, a lei do Senhor. Depois, o testemunho do Senhor. Depois, no versículo 8, os preceitos do Senhor. E por fim, no versículo 8, o mandamento do Senhor. Agora, olha como Davi qualifica esses títulos, ou quais são os adjetivos que ele traz. A lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel. Os preceitos do Senhor são retos.
O mandamento do Senhor é puro. E veja agora a ação que a palavra de Deus gera em nossas vidas. No versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Pessoas que estão perdidas, atormentadas pela tristeza, machucadas, sem orientação, quebradas. A palavra do Senhor restaura. Olha o que o salmista segue dizendo: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Uma outra versão diz: e dá instrução aos ignorantes. Pode ser uma pessoa simples, sem nenhum tipo de educação formal. Pode ser uma pessoa jovem, um adolescente. Se tiver vida com a palavra, ele adquirirá a sabedoria do alto. Olha o versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Como esse versículo é importante para os nossos dias, onde nós nos deparamos com uma multidão entristecida, uma multidão que só consegue dormir à custa de medicamento, uma multidão depressiva, uma multidão sem sentido para a vida, uma multidão abalada pelas dificuldades e dominada pelo medo, uma multidão sem esperança. Olha o que o Salmo diz no verso 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E por fim, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Traz brilho, traz direção, traz sentido, oferece propósito, dá sabedoria. Percebe como em 2 versículos a gente notou tanta riqueza? Um título, uma característica, depois uma ação da palavra. Charles Haddon Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores, ele disse: não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação, do que uma meditação piedosa a respeito de Deus. Que bonito, né, gente? E isso é verdade. Está abatido, desorientado, está preocupado, está com medo, sente o seu coração petrificado, percebe que o pecado já cauterizou sua consciência. Vá para as Escrituras. Ela restaura, orienta, ilumina e dá sabedoria. Isso que a gente nem leu um versículo sequer do Salmo 119, que traz outras qualidades das Escrituras. Não conheço coisa melhor que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação, do que uma meditação piedosa a respeito da divindade. Quando a gente faz uma devocional diária, o nosso objetivo é conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas essa pergunta é importante: como eu posso conhecer a Deus? Abra lá em Colossenses, capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito desse desafio. Como nós podemos conhecer a Deus? Colossenses 1, versos 15 a 20. Olha o que nos diz o texto. Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo fala a respeito de Jesus, o primogênito de toda a criação, pois nele, que é em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele, que é Jesus, e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele, que é Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que Jesus revela a plenitude de quem Deus é. Em Jesus está represada toda a glória de Deus. Deus desejou que nós o conhecêssemos
conhecendo o seu Filho Jesus Cristo. Abra lá em Lucas capítulo 4. Esse é um texto muito importante porque Jesus já havia ressuscitado. Só que alguns discípulos não haviam crido no que algumas mulheres haviam dito, que ele havia ressuscitado e que o haviam encontrado. 2 discípulos permaneceram céticos. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo até uma aldeia próxima na cidade de Emaús. E o texto no versículo 25 a 27 nos diz que Jesus se encontrou com esses 2 discípulos. Só que eles não o conheceram como Jesus, o conheceram como um homem estranho. E olha só o verso 25 e 27. Então, ele, que é Jesus, lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E olha o que Jesus fez. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus revela a glória de Deus. E toda a Bíblia revela quem é Jesus. É possível conhecer Deus? Sim, através de Jesus Cristo. Como eu conheço Jesus Cristo? Através de sua palavra. O próprio Jesus se aproximou desses 2 homens na estrada para Emaús, começou a abrir a Bíblia e ensinar desde Gênesis, passando por todos os profetas, tudo o que estava escrito a seu respeito. É lindo da gente estudar as Escrituras e aprender a sabedoria de Deus. Precisamos então fazer devocional para conhecer ao Cristo, que é quem revela o amor de Deus Pai. Esse conhecimento e deleite só vem por meio da meditação nas Escrituras. Nós precisamos fazer a devocional para a gente conhecer o Cristo, o Jesus, que revela quem Deus é. E a gente experimenta deleite, conhecimento e transformação na medida em que nós meditamos nas Escrituras Sagradas. Aqui eu quero passar por uma outra sessão bem rápida com vocês, para a gente entender o que é devocional. Eu quero trabalhar rapidamente o que não é devocional, porque tem muita dúvida e muitas pessoas fazem sua devocional errada. Em primeiro lugar, devocional não é culto doméstico. O momento que você vai reunir sua família, ter cânticos, uma oração, a leitura de um texto, isso é muito importante. Mas devocional não é culto doméstico. Devocional é seu momento com Deus. É uma hora do dia, reservada, planejada, onde sua mente está lúcida. Se você quiser fazer devocional 11 horas da noite, depois que você acordou 6 horas da manhã e trabalhou o dia inteiro, aí não adianta você virar para a gente e falar: nossa, eu não consigo, eu durmo. Mas qualquer um dorme assim, né? Então devocional não é o culto doméstico. O culto doméstico é muito importante. Devocional também não é a leitura bíblica anual. Como é importante a gente ler grandes porções da Bíblia. Mas devocional é uma porção menor, poucos versículos, uma porção curta, onde aquela palavra fala com você, você reflete nela, e durante o dia Deus vai moldando sua vida por meio daquela palavra. É muito melhor qualidade que quantidade. O nosso objetivo não é ler a Bíblia toda no ano. Se isso for possível, num outro horário, ótimo. Mas o nosso principal objetivo é ser lido pela Bíblia todos os dias. Não adianta você ler a Bíblia toda no ano, mas nem um dia sequer ter sido lido por ela. O objetivo da devocional é você ser lido e tratado por Deus. Devocional também não é a leitura de livros. Eu amo ler, estou o tempo todo com livros, amo ler. Mas devocional não é a leitura de livros devocionais, com aquelas pastorais curtas, pão diário, manancial no deserto, livros teológicos. Nós temos muitos crentes que gostam de ler livros teológicos, têm uma cabeça muito grande, mas o coração pequeno, dominam muito bem os símbolos de fé da reforma protestante, só que não dominam a intimidade com o Espírito Santo. O que Deus quer da gente? Piedade. Piedade. Acima de tudo,
piedade. Então, devocional não é leitura de livros. Devocional não é meditação silenciosa. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque entrou no Brasil, em alguns anos para cá, muitas filosofias orientais. E essas filosofias orientais procuram nos ensinar a ficar em silêncio, para ouvir o nosso eu interior. Devocional não é isso. Devocional você fica em silêncio, para que as Escrituras falem com você. Você não fala, mas você pensa na glória de Deus em sua vida, em sua realidade. Você clama por graça. Devocional não é preparação de estudos. Estudos para grupos pequenos, para discipulados, para cultos na minha família. Devocional não é isso. Então, o que é o momento devocional? Devocional é o seu tempo a sós com Deus e sua palavra. Você terá aquele horário, todos os dias. Assim como você se levanta, escova os dentes, assim como você vai ao trabalho, assim como você almoça, tem o horário do seu lanche, da sua folga, assim como você janta, você terá o seu horário planejado. E não negocie isso, porque você lembra que bem-aventurado é o homem que medita. Ele é como árvore plantada próxima à corrente das águas. Tudo que ele faz é bem sucedido, no devido tempo ele dá o seu fruto e suas folhas nunca murcham. Então, devocional é o seu tempo a sós, com Deus e sua palavra. É um tempo de reflexão atenta a uma passagem mais curta. De preferência, você seguirá livros inteiros da Bíblia. Devocional também não é a leitura caixinha de promessa. Sabe que leitura é essa, né? Você está meio perdido lá, Deus, fala comigo, estou há uns 3 meses sem ouvir tua voz. Essa noite pedirão a tua alma. Aí você, opa Deus, o senhor se enganou, né? Vamos lá, aí abre o outro. Essa não é a devocional. Você vai escolher livros bíblicos inteiros. Lerá Mateus inteiro, lerá Salmos inteiro, lerá Gênesis inteiro. Você vai variar, lerá livros históricos, livros poéticos, livros de sabedoria, os evangelhos, livros proféticos. Mas é um tempo de reflexão atenta a uma passagem curta. Devocional é um tempo silencioso, onde eu encho a mente com a voz de Deus. A palavra está aberta, você leu aquela porção. Pode fazer devocional em qualquer lugar. Meu sogro saía de manhãzinha em Goiânia, depois que escovou os dentes, tomou café e ia para o trabalho. Chegava no trabalho 30 minutos antes, dentro do carro ele abria a Bíblia ficava, uma das Bíblias ficava no console do carro, pegava ali, estacionava à sombra, e aí fazia seu devocional ali 30 minutos, todos os dias. Para mim funciona melhor assim. Se eu já acordo e vou fazer o devocional, eu estou meio dormindo ainda. Ali começa a piscar. Então é bom. Eu gosto, no meu caso, escovo os dentes, tomo um cafezinho expresso, fazer alguma coisa. Eu tenho que despertar. Aquele primeiro momento assim, acordar para mim não dá certo. Para alguns dá. Para outros ali, o meio da manhã tem uma janelinha. Para outros, logo depois do almoço. Se você é daquele que almoçou e deu aquele sonão bruto, também escolhe antes do almoço. Então escolha seu horário. Seu tempo ali, silencioso, onde você vai ler uma porção, vai refletir, vai considerar o texto, vai pensar. Você vai pensar quem eu sou, quem Deus é, o que Deus fez por mim e o que Deus quer que eu faça. Quem eu sou, quem Deus é, o que Deus fez por mim e o que Deus quer que eu faça. Simples. Devocional é um tempo sem distração, para você desenvolver intimidade com o seu Criador e Redentor. Se estiver fazendo seu devocional no aplicativo de Bíblia do seu smartphone, coloque no modo avião, ou no modo não perturbe, ou no modo silencioso, para não receber notificação de rede social. Então você tem que eliminar as distrações, ali é o seu momento. E devocional, por fim,
é um tempo onde eu estou disposto a ser moldado e orientado por Deus. É um tempo onde eu estou disposto a ser moldado e orientado por Deus. Propositalmente, intencionalmente e regularmente, você se colocará diante de uma porção curta das Escrituras e dirá: Deus, eis-me aqui, muda-me a mim, toma minha vida, faz tua vontade em minha vida, me ajude, Deus, a compreender tua palavra, quero ser moldado por ti. Essa é a disposição para você ir para a devocional. E aí a gente pode construir agora a nossa definição, né? Devocional, então, é um tempo do dia, pode ser à noite, preparado para investir em seu relacionamento com Deus. Nesse tempo, de forma intencional e específica, você foca em se deleitar e ser moldado por seu Criador e Redentor. Eu coloquei um verbo aí que a gente dificilmente escuta nas igrejas: deleite. Qual é o fim principal do homem? A Confissão de Fé de Westminster responde: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É ter prazer em ser filho de Deus, em andar com Ele no dia a dia, tê-lo como meu Pai, Senhor, receber dele a orientação, é meu prazer. Aí a gente reduziu o cristianismo a uma série de normas morais, e a gente retirou o gozo, o deleite. Mas o propósito de Deus em nossas vidas é que nós desfrutemos de seu amor e de sua paternidade. E na medida em que nós desfrutamos a paternidade de Deus, Deus é mais glorificado em nossas vidas. Vamos pensar no relacionamento de um filho com uma mãe, que é um relacionamento tão visceral, né? Ó, o bebezinho da Rose está aí, ó. É um relacionamento forte. O filho diz: mãe, eu te amo. Só que passa dias sem ligar para a mãe. Sai de manhã, entra no quarto, toma um banho, liga o computador, liga a TV, liga o smartphone, só sai para jantar. Mãe, a janta está pronta? E entra mês e sai mês desse jeito. Será que a mãe vai crer que o amor desse filho por ela é um amor grande? Ela sabe que o filho tem um carinho, mas ela diz: poxa, meu filho está tão distante de mim. Eu queria que ele tivesse um relacionamento mais intencional comigo. Agora, quando o filho acorda, dá um beijo na mãe, bença mãe. Eu sou dessa época, tá? Bença mãe. Ensinei o Marcelo, 22 anos, eu ligo para o Marcelo, ele está em séries agora fazendo internato. Primeira coisa: bença pai, Deus te abençoe, meu filho. E aí o filho, no meio da manhã, se estiver em casa, vai lá: mãe, está precisando de alguma ajuda aí na pia, na cozinha, alguma coisa? Está com ela, vamos ver alguma coisa juntos? Isso é deleite. O que Deus quer de nós é intimidade. E intimidade só se desenvolve com relacionamento. Você não adquire intimidade com quem você não se relaciona. E devocional é relacionamento com Deus. Eu tinha feito aqui algumas perguntas em grupos, mas eu acho muito perigoso, por conta desse momento de pandemia, essas coisas todas, ainda que nós estejamos de máscara. E nós temos grupos de risco aqui. Mas eu quero que você pense aí de maneira particular. Quais são os maiores obstáculos? E traga essa pergunta para você. Quais são os maiores obstáculos para você criar uma rotina devocional? Quais são os maiores inimigos que você tem para todos os dias ter seu momento devocional? Pensa aí agora. Quais são os seus inimigos? O que está roubando esse tempo? Pense aí em
4 benefícios para quem desenvolve uma rotina diária com a Bíblia. 4 benefícios. Vou dar aqui 30 segundinhos em silêncio. 4 benefícios para quem tem uma rotina diária com a Bíblia. Pense. E última pergunta. O que falta para você desenvolver o hábito devocional? Pense aí mais 30 segundos. O que está faltando para você ter esses 15, 20 minutinhos inicialmente para desenvolver o hábito devocional? Abra aí, por favor, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, verso 16 e 17. No versículo 15 de 2 Timóteo 3, Paulo diz a Timóteo: e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E note o que Paulo passa a dizer a partir do verso 16 de 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se Deus quiser, na terça-feira que vem, a gente vai aprender algumas dicas bem práticas mesmo. Nós vamos entrar na devocional. Que ferramentas usar, como fazer essa devocional. Terça-feira que vem é aquela famosa terça de carnaval, né? Mas olha, eu creio que talvez aqui a maioria não viaje. Aqueles que viajarem é bem possível que cheguem até terça no final da tarde, né? Só puxa o freio de mão na terça-feira para você não ter muita atividade, ficar muito cansado e chegar aqui, dar umas pescadas e voar. Porque terça-feira que vem, essas ferramentas, essas dicas, elas serão muito importantes. Eu quero dar o máximo de mim para que você saia daqui compreendendo de maneira clara essas ferramentas. Mas você já vai embora hoje, lembrando de fazer essas 4 perguntas para todo o texto bíblico. Quem eu? Quem Deus é? Quem Deus é? O que Deus fez por mim. E o que Deus quer que eu faça. Quem eu sou, quem Deus é, o que Deus fez por mim e o que Deus quer que eu faça. Todo o texto bíblico responderá essas perguntas. E depois de ler aquela porção curta, você separa um versículo bíblico. Se der conta de decorar 2, ótimo. Separa um versículo bíblico e decora. Hoje eu vim para a igreja, era 2h30. Aí, chegando na Brasil, eu peguei aquela tromba d'água. Entrei no estacionamento e fiquei lá no carro, né? Peguei um livro, Lutando contra a Incredulidade, e li. Aí peguei um texto bíblico, abri em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Aí eu fiquei ali uns 10 minutinhos dentro do carro, esperando aquela chuva diminuir para eu poder entrar. E fui repetindo Isaías 41, 10, repetindo. Aí eu fechava a Bíblia, esperava um pouco, aí eu via que tinha esquecido. Aí ficando velho, a memória vai ficando ruim, né?
Aí eu abria de novo e ia lá lendo, né? Deus faz forte aos cansados. Parece que eu esqueci de novo, estou ficando velho mesmo, hein, Neilo? Agora eu vou ter que ler, que vergonha. Eu achei que eu tinha decorado o negócio. Ó. Eu sei assim, o contexto, né? Deus faz forte, dá força aos cansados. Ah, que vergonha. Vamos lá, Isaías 41, 10. Quem sabe você sai daqui diferente de mim, decorando com mais facilidade. Agora eu lembrei, vou colar, né? Não tema, porque eu estou contigo. Nem te atemorizes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te sustento e te ajudo com minha destra fiel. Não temas, porque eu sou contigo. Imagina, diante de pressões, decisões difíceis, quando você andar por suas circunstâncias difíceis, tiver medo, alguém desejar prejudicar seu nome, algum inimigo se levantar, você se sentir bem mais fraco que aquela situação, traz o versículo. Não temas, eu estou contigo. Não te atemorizes, eu sou o teu Deus. Te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Tem só uma coisa ruim decorar versículo, né? Os maridos aqui vão ter dificuldade no casamento. Porque quando tiver meio com o olho virado com a esposa, tiver aquela coisinha difícil, você vai lembrar, maridos, amai sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu já precisei muitas vezes, sabe, colocar o rabinho entre as pernas e voltar murchinho, Raquel, me perdoa. É uma bênção a devocional diária. Transforma, restaura, ilumina e dá vida.